Enfim, queridos, esse é o segundo vídeo sobre verbo. A gente vai trabalhar agora, então, a última flexão da nossa construção, que seriam as vozes verbais. De uma maneira bem simples, elas se dividem em ativa, passiva e reflexiva. Sujeito ativo, então, é aquele sujeito que pratica a ação do verbo. As vozes verbais, elas trabalham necessariamente com verbos que denominam, né, essa ideia de ação, já que o meu verbo pode representar um estado do ser, pode ser um fenômeno da natureza e uma ação propriamente dita. Então, essa construção de vozes verbais age diretamente sobre um sujeito que tenha, né, um verbo indicando essa construção de ação. Então, o meu sujeito ativo, por exemplo, ele realizou o trabalho. A voz passiva, o sujeito não pratica a ação do verbo, ele sofre a ação do verbo, né? O trabalho foi realizado por ele. E a reflexiva é um sujeito que pratica e recebe a ação do verbo de forma simultânea. Na relação da voz ativa, então, ele vai evidenciar, né? A gente vai trabalhar agora, então, separadamente cada uma dessas vozes para ficar o mais claro possível. Então, a voz ativa é esse sujeito praticando a ação, nós construímos a denominação desse sujeito a partir da ideia de um sujeito agente, né? Ele executa, ele é ativo, ele tem a ação ocorrida, o sujeito vai ficar em evidência. Na voz ativa, o sujeito é a parte mais importante, né, da minha frase. A diferença entre a ativa e a passiva está nessa ideia do termo que a gente busca dar ênfase, né? Então, o sujeito ativo, a ênfase voltada para ele. O rapaz ouve a moça no rádio. A minha ordem é esta: um sujeito agente, um verbo transitivo direto aqui, né? Quem ouve, ouve algo, um verbo que esteja na voz ativa, e a continuação do predicado, que neste caso é o meu objeto direto e o meu adjunto adverbial. Uma criança feriu seu filho na escola. Ela feriu alguém. Então, de novo, um sujeito evidente, né? Um sujeito em evidência, um sujeito ativo. A voz passiva, ela obrigatoriamente se dará a partir da construção de uma voz que originalmente era ativa. Para eu transformar essa voz ativa em uma voz passiva, eu preciso de um verbo transitivo direto. Não há como construir uma voz passiva sem a presença do objeto direto, já que é o objeto direto da voz ativa, ó, é esse termo aqui, ó, que é o meu objeto da voz ativa, que vai se transformar em sujeito na voz passiva. É um sujeito que vai receber a ação, ele sofre a ação. Então, ele é passivo. Neste caso aqui, ó, a gente tem uma evidência voltada para uma relação impactada nele, né? Ó, a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, eu tenho essa construção aqui de um sujeito paciente. O meu verbo na voz passiva analítica é sempre uma locução verbal, formada por um verbo auxiliar e um verbo principal, tá vendo? E a continuação do predicado, que neste caso é o meu agente da passiva, o pelo rapaz. Quem é o agente da passiva? É o sujeito, ó, o sujeito não, é o termo, né, que vai praticar a ação para o meu sujeito sofrer. Tá vendo? A moça é ouvida pelo rapaz. Então, aqui, a ação produzida não é a evidência, porque ele vai sofrer esta ação, né? Aqui eu tenho um sujeito, ó, que é o termo que está em evidência, mas ele não é agente, ele é paciente. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. De novo, o que era anteriormente, ó, o objeto direto, que era o seu filho, transformando-se em um sujeito paciente. A voz passiva analítica, na verdade, pega exatamente essa ideia de construção. O objeto direto da ativa se transforma em sujeito da passiva
E o sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva, que é esse pelo rapaz, por uma criança, por ele, por ela, pela bomba, né? Essa construção obrigatoriamente antecedida por uma preposição. Aqui a conversão, para ficar mais claro, ó, para vocês observarem isso que a prof acabou de falar para vocês. Aqui a voz ativa, aqui a voz passiva. João inventou a imprensa. Sujeito, verbo e objeto direto. Não existe voz passiva com outro tipo de verbo que não seja o transitivo direto. Às vezes pode existir com VTDI, com o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Porque no VTDI também existe a presença do objeto direto. O objeto direto, ó, da voz ativa vem para cá e se transforma num sujeito paciente, se transforma no sujeito da passiva. E o que era o sujeito na voz ativa vem para cá e se transforma no agente da passiva. Aqui eu tenho a minha locução verbal. Essa voz passiva aqui é a voz passiva analítica, ela é alongada. Às vezes o agente da passiva aparece de forma oculta, né? Ele não tem na frase. A imprensa foi inventada na década de 70, por exemplo, tá? Isso pode acontecer e é considerado até bastante comum, tá bom? A voz passiva sintética, na verdade, é um resumo da voz passiva analítica. A voz passiva sintética vai usar a partícula apassivadora, que é o meu pronome apassivador. Como é que isso resulta, né? A gente pega o verbo seguido da partícula ser e do meu sujeito paciente, aquele sujeito que originalmente eu tinha aqui, ó, por exemplo, ó, a imprensa foi inventada por João. Então eu tenho, por exemplo, inventou-se a imprensa. O sujeito como é que a gente diz? Ele se organiza, se realinha na minha oração, tá? Ele vai vir depois do verbo, mas vai continuar sendo um sujeito passivo, tá? Então aqui, por exemplo, alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. São as duas formas passivas que eu tenho. Eu tenho o meu verbo, que é um verbo transitivo direto, que é variável, seguido do ser, que é a minha partícula passivadora. Eu tenho essa partícula passivadora todas as vezes que esse meu verbo, ó, fazer, né? Toda vez que ele fizer, né? Desculpa, essa referência aqui, ó, de concordância com esse termo aqui, que é o meu sujeito. Aluga, quem aluga, aluga algo, aluga alguém. Então, onde couber essa ideia do alugar algo, alugar alguém, tem um verbo transitivo direto, como consequência tem a minha partícula passivadora, e aqui eu tenho o meu sujeito. Por isso que o meu verbo está em concordância com ele. Na voz passiva sintética, eu não tenho uma locução verbal, como eu não tenho na passiva analítica, e eu não tenho a presença do agente da passiva, tá? Eu posso ter outras predicações, adjuntos adverbiais, outras referências, tá? Mas a ideia do agente da passiva não existe nesta construção. A voz reflexiva e contém essa relação muitas vezes de uma ação voltada a si mesmo, tanto que a gente usa o a si mesmo, a si próprio, né? É um sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele se penteou. Eu vou usar o pronome de novo, tá vendo? Esse pronome aqui oblíquo, que neste caso vai ter essa classificação de reflexividade, né? De ser reflexivo, tá? Então, ele se penteou. A voz reflexiva, ela se divide em reflexiva recíproca também, que é quando eu tenho um sujeito, por exemplo, que vai praticar a ação para o outro sujeito, e esse sujeito vai devolver a mesma ação produzida, executar a mesma ação. Não é mais o a si mesmo, é a ideia de uns aos outros. Por exemplo, a reflexiva, eu comigo mesma, ó, o sujeito com ele próprio.
ele penteou a si mesmo. Na reflexiva recíproca, tem a ideia do, por exemplo, os alunos se abraçaram. Os alunos abraçaram uns aos outros. Então, traz essa ideia de produzir a ação a um outro ser e esse outro ser devolver a mesma ação para você. Então, uns aos outros. Por isso, reciprocidade, tá? Então, eu não subdividi aqui, mas a gente sabe que existe, então, essa voz reflexiva recíproca, tá? Alguma dúvida? Se tiver alguma relação ainda que não ficou clara, podem perguntar para a prof mais tarde, né? Seja nos nossos fóruns, seja nas nossas aulas ao vivo, mas eu acredito que ficou bem clara a ideia do ativa, passiva, reflexiva. Ativa, produz a ação, passiva, sofre a ação. A passiva se divide em analítica e a ideia dessa minha ideia de passiva sintética. A analítica, locução verbal com agente da passiva. Lembra do objeto direto da ativa se transformando em sujeito na passiva. A voz passiva sintética é uma síntese da analítica. Então, eu pego o verbo seguido da partícula ser e eu puxo aquela mesma ideia do sujeito passivo da analítica, ele só virá depois do verbo, né? A voz reflexiva, eu comigo mesma. Esse meu ser que estará ao lado do verbo vai trazer agora uma ideia de reflexão, né? Reflexiva. A reflexiva recíproca traz a ideia de reciprocidade. Então, eu vou produzir essa ação a um outro ser e este outro ser vai executar a mesma ação, voltando, né? Essa cadeia de reciprocidade. Por isso, uns aos outros, tá? Então, é isto. Um beijinho e até a próxima aula.